Boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa live sobre pilares do seu corpo, da rotina saudável, tá? Hoje nós vamos falar sobre os pilares que são importantes você ter, que são importantes você desenvolver na hora de construir, na hora de criar a sua rotina saudável. São 4 pontos importantíssimos que você precisa desenvolver na sua vida para você, de fato, ter uma rotina saudável, organizada e que funcione na prática para você. Para que você tenha uma vida com mais saúde, para que você tenha uma vida com mais qualidade, uma vida com mais longevidade. Nas últimas semanas venho batido na tecla da importância do nosso corpo, mas principalmente da importância da construção de uma rotina saudável, de termos uma rotina em prol da nossa saúde, em prol dos nossos objetivos. E é isso hoje que eu vou falar para você, tá? Você pode pensar: ah, Carol, mas isso não é para mim, rotina, eu vivo numa correria, não consigo criar rotina, é problema em cima de problema, é desafio em cima de desafio, são coisas aparecendo o tempo inteiro. E como eu sempre digo, uma rotina saudável todas nós podemos ter. E vou mais além de poder, nós todas merecemos uma rotina saudável. Todas nós merecemos nos organizar, todas nós merecemos nos planejar, todas nós merecemos ter nossas prioridades, todas nós merecemos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar do nosso lado profissional. Todas nós merecemos isso e a gente só consegue conquistar e a gente só consegue equilibrar, a gente só consegue ter a harmonia quando a gente tem uma rotina saudável, quando a gente conquista uma rotina saudável. Então, sim, acredite, a rotina saudável também é para você. Rotina saudável é para qualquer uma, desde que crie dentro da sua própria realidade, desde que crie a sua rotina saudável dentro da sua individualidade, porque ela só realmente funciona, ela só realmente se torna uma coisa prática na sua vida, se torna um hábito na sua vida se ela funcionar na sua vida. Existem muitas metodologias de rotinas produtivas que pregam produtividade milagrosa de você fazer 50 milhões de coisas na sua vida, mas nenhuma delas será eficiente para você se ela não se encaixar na sua necessidade, se ela não se encaixar nos seus objetivos, se ela não se encaixar na sua vida. Então, a rotina é muito individual, a rotina precisa respeitar as suas individualidades, precisa respeitar as suas prioridades, precisa respeitar as suas demandas, os seus papéis. Então, ela é muito individual, ela tem que atender às suas necessidades, às suas particularidades, os seus objetivos. E para que isso aconteça, para que você realmente crie uma rotina que seja sua, para que você realmente crie uma rotina que seja eficiente e prática para você, para a sua vida, é importante a gente desenvolver esses 4 pilares. E é exatamente essa live de hoje, onde nós vamos falar sobre esses 4 pilares. São 4 pilares, 4 bases, 4 estruturas que você precisa desenvolver, que precisa estar bem desenvolvido na sua vida, para que você possa colocar em prática uma rotina saudável e para que essa rotina saudável seja verdadeiramente sua. O primeiro pilar que eu quero trazer para vocês hoje é o pilar do autoconhecimento. Para a gente desenvolver uma rotina saudável, a gente precisa desenvolver primeiro um dos pilares, que é o autoconhecimento. Uma rotina só é realmente eficiente para você quando ela se encaixa as suas necessidades, quando ela se encaixa as suas particularidades, quando ela se encaixa aos seus objetivos. E isso só acontece quando você se conhece.
Por isso que é extremamente importante o poder do autoconhecimento, por isso que é extremamente importante você se autoconhecer, você se conhecer, você se desenvolver. Então é muito importante que você defina aonde você quer chegar, que você entenda aonde você quer chegar com a sua vida, que você defina quais são os seus objetivos, qual a vida que você deseja ter. Eu quero ter uma vida com mais saúde, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma vida financeira de alto nível. Então é importante que você defina quais são os seus objetivos reais e verdadeiros. E isso só acontece a partir do autoconhecimento. Isso só é possível quando você se conhece. Então, é extremamente importante você desenvolver esse pilar para que você tenha uma rotina saudável, principalmente para você definir quais são as suas prioridades. De repente, no momento, você já cuida do seu corpo, você já tem uma rotina, já pratica atividade física, já se alimenta bem, mas talvez a sua prioridade nesse momento seja o seu trabalho, seja o seu relacionamento. Então você precisa definir a sua prioridade, as suas prioridades. Você só consegue definir as suas prioridades quando você se conhece, quando você se reconhece. É nesse momento que você pode fazer uma análise das áreas da sua vida, quais são as áreas da sua vida que você precisa dar mais atenção, quais são as áreas da sua vida que você precisa se desenvolver. E para que isso aconteça, você só consegue a partir do autoconhecimento. Quando você se reconhece, quando você faz uma autorreflexão, quando você olha para a sua vida, você vê aonde você está, você vê aonde você quer chegar, para que você possa construir o seu autoconhecimento e junto com o seu autoconhecimento a sua rotina. Outra dica importantíssima também dentro do pilar de autoconhecimento é você identificar quais são as suas qualidades e quais são os seus pontos de melhoria. As suas qualidades ajudam muito no desenvolvimento de uma rotina saudável, porque você sabe quais são as qualidades, você consegue identificar quais são as qualidades que podem ajudar você nesse processo, que vão auxiliar você nesse processo. Outro ponto importante também é você identificar os seus pontos de melhoria. O que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir, o que está faltando para você ter realmente, o que você pode evoluir para ter a sua rotina saudável. Qual ponto de melhoria talvez você possa achar que pode atrapalhar você no meio do caminho. Então, os pontos de melhoria também servem para isso, servem como alertas, servem como gatilhos para você saber que em algum momento ele pode vir a te atrapalhar. Então é importante você entender as suas qualidades, entender o que pode ajudar você nesse processo, ajudar você a evoluir, mas também nos seus pontos de melhoria, o que você precisa evoluir, o que você precisa melhorar para ter verdadeiramente uma rotina saudável e o que pode talvez atrapalhar você no meio desse caminho. É muito importante a gente ter esse entendimento antes, para que quando vir acontecer, quando estiver pronto para acontecer isso, você dá aquele estalo, você dá aquele alerta, opa, peraí, esse daqui é aquele meu defeitinho, esse daqui é aquela minha autossabotagem que está aparecendo aqui e está querendo me sabotar, está querendo me colocar para escanteio. Então, é importantíssimo você também desenvolver esses dois pontos dentro do autoconhecimento. Outro ponto importantíssimo também, através do autoconhecimento, é você entender como é o seu dia a dia, é você entender quais são as suas demandas no seu dia a dia, quais são os seus horários, quais os horários que você tem mais preenchidos, quais os horários que você tem tempo mais livre, quais são os horários que você se sente mais disposta para fazer tal coisa ou outra atividade, ou você está mais desanimada e aí você coloca uma atividade que exija menos de você.
Então você precisa identificar qual horário você funciona melhor, entender como são os seus hábitos, se hoje seus hábitos são positivos, se seus hábitos são negativos, se eles são congruentes com o que você quer ter. Você identificar quais são as atividades que hoje já ocupam o seu tempo. Todos nós, eu expliquei na última live, temos já a rotina semanal, são atividades que aparecem constantemente na nossa semana, que elas acontecem toda semana, com horário de início, com horário de término e datas determinadas. Por exemplo, pode ser um exercício físico, o horário que você acorda todos os dias, o horário que você vai fazer almoço, o horário que você precisa levar o seu filho para a escola. Então, são horários que já fazem parte da sua rotina. Então, é importante você desenvolver o autoconhecimento para você entender como funciona esse mecanismo na sua rotina, para que você possa encaixar dentro da sua rotina já existente as outras áreas outras áreas de prioridade, as outras atividades que você precisa desenvolver. Certo? Então vamos para o segundo pilar. O nosso segundo pilar hoje, que é base para uma rotina saudável, é estratégia. Todos nós precisamos de um método para a gente se organizar. Todos nós precisamos de uma metodologia, de um planejamento, de uma estratégia, seja qual for a palavra que você utiliza, todos nós precisamos desse pilar, que é a estratégia. É exatamente a gente ter um passo a passo, é a gente saber o que a gente precisa fazer, quando a gente precisa fazer, para que justamente a gente não perca tempo pensando, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho para fazer amanhã? E principalmente para que evite gasto de energia com outras atividades que não tem nada a ver com a nossa rotina, que não tem nada a ver com o nosso objetivo, que não tem nada a ver com o nosso planejamento, com as nossas ações em busca do nosso objetivo. Então, é extremamente importante a gente se organizar, é extremamente importante a gente ter um passo a passo, a gente saber qual é o primeiro passo, alcancei esse primeiro passo, alcancei essa primeira meta, qual é o meu segundo passo e saber quão mais perto do meu objetivo eu estou chegando. Por exemplo, quero adicionar na minha rotina o exercício físico. Então, eu vou desenvolver um passo a passo. Primeiro é organizar minha agenda, encaixar qual o melhor horário que eu consigo ir treinar. O segundo passo é eu ir me matricular numa academia. Mas eu também estou querendo emagrecer. O quarto passo é eu procurar uma nutricionista para me acompanhar. Então, você precisa desse passo a passo. Você precisa da estratégia, você precisa das metas, você precisa saber o que você vai fazer, quando você vai fazer. Alcancei esse primeiro passo, qual é o meu segundo passo? O que está me deixando mais perto do meu objetivo? Isso é extremamente importante. Dentro também da estratégia, outro ponto a ser desenvolvido também é a definição de horários. Você precisa entender, no primeiro pilar a gente entende como funcionam os nossos horários, quais horários já estão ocupados, quais horários estão vagos, quais facilitam ou otimizam a minha vida, qual horário eu sou mais produtiva, tenho mais energia, qual horário eu estou mais cansada. E nesse segundo passo você precisa de uma estratégia, você precisa de definição de horários, você precisa entender quais são os horários disponíveis, o que você pode encaixar. Por exemplo, não adianta nada você colocar um exercício físico aqui perto da sua casa, 7 horas da manhã, e você trabalhar 8 horas da manhã lá no centro da cidade. Então, a definição de horários ela é extremamente importante para que esses passos, para que essas metas, para que essa rotina seja alcançável, para que você consiga realizar essa rotina no seu dia a dia. Então, assim, uma grande dica, uma grande recomendação é você escrever, você ter uma folhinha do qual você escreva
todos os seus horários, para você encaixar tudo que é determinado, quais são as suas prioridades, quais são os horários livres que você tem naquela semana, que você possa encaixar um planejamento específico daquela semana, uma demanda especial daquela semana. Lembre-se, é importante também nessa definição de horário, como eu falei anteriormente, é a gente lembrar sempre dos imprevistos, né? A gente sempre contar com os imprevistos, porque imprevistos, desafios, situações externas sempre vão acontecer, problemas sempre vão acontecer na nossa vida. Como eu citei anteriormente, a questão de fazer exercício perto de casa, 7 horas da manhã e 8 horas da manhã ter que trabalhar e pegar 2 conduções, não tem como bater. Então, assim, é importante você também entender a questão, os seus horários, o deslocamento, quais atividades que você precisa deslocar, quais atividades que são próximas que você pode agrupar para que você consiga manter uma rotina diária produtiva, que seja uma rotina construtiva para o seu objetivo, que você consiga de fato realizar. Então, assim, outra dica importante também em questão de horários é não se prenda apenas a horários de faculdade, horários de exercício, horários de trabalho, horário do almoço. Não se prenda apenas a esses horários. Separe também pequenos tempos, pequenas pausas para você descansar, pequenas pausas para você separar, para você se cuidar, para você tirar um tempo para o seu relacionamento. Hoje eu vou tirar 15 minutinhos, 20 minutinhos para eu ficar sentada no sofá com meu marido, para a gente comer uma pipoca, assistir uma TV. Hoje eu vou tirar 30 minutinhos a mais para ficar brincando com meu filho, muito tempo que eu não brinco com ele, vou chamar ele para fazer alguma coisa diferente. Então é extremamente importante você também deixar um tempo na sua rotina para esses tipos de atividade, se forem prioridade na sua vida, né? Você tem que encaixar as coisas que são prioridade, as coisas que você quer ter mais tempo, as coisas que você quer reorganizar, que você quer transformar na sua vida. Quando a gente tem um cronograma, quando a gente tem uma organização, um planejamento certinho no nosso dia, fica muito mais fácil da gente realizar as nossas atividades, fica muito mais fácil da gente se adaptar àquela rotina, fica muito mais fácil a gente adicionar novos hábitos, fica muito mais fácil a gente transformar ações, transformar atitudes. Então, a gente precisa entender que para a gente ter uma rotina saudável, a gente precisa aprender a aproveitar melhor o nosso tempo. A gente precisa aproveitar o nosso tempo de forma saudável. A gente precisa aproveitar o nosso tempo com qualidade, com atividades que nos tragam qualidade, que nos tragam saúde, que nos tragam, que nos levem ao nosso objetivo, que nos levem à vida que a gente quer conquistar. Então é extremamente importante que a gente tenha esse tempo de qualidade. Todas nós temos 24 horas. Já falei sobre isso na última live. Todas nós temos as 24 horas. Nós sabemos que algumas pessoas, algumas mulheres têm papéis, têm muitos papéis para exercer dentro de casa, no trabalho, no dia a dia. Porém, se a gente organizar uma rotina, se a gente definir as nossas prioridades, se a gente souber o que fazer, quando fazer, dificilmente a gente deixa alguma coisa de lado, dificilmente a gente não toma as rédeas da nossa vida, assume a responsabilidade e faz as coisas mudarem. Então, utilize o seu tempo de forma saudável, utilize seu tempo com qualidade, com coisas produtivas, com coisas que vão fazer você bem, vão fazer você evoluir, vão fazer as pessoas à sua volta evoluir. Você vai melhorar o seu emprego, você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai melhorar a sua condição financeira, você vai melhorar o cuidado com o seu corpo, que você vai melhorar o seu autocuidado, vai tirar um tempo para cuidar mais de você, desenvolver seu amor próprio, seu merecimento, sua autoconfiança. Então, utilize seu tempo de forma saudável, utilize seu tempo com qualidade,
tá? A segunda coisa a desenvolver dentro desse pilar estratégia são as metas. A gente desenvolver metas reais, metas realistas que se encaixem à nossa rotina. Metas realistas nos ajudam a cumprir com a nossa rotina. Não adianta nada eu prometer para mim mesma que todos os dias vou separar 2 horas do meu dia para cuidar de mim. Vou fazer nada, vou fazer só o que eu quero, só o que eu gosto. Dificilmente você conseguirá manter essa rotina por muito tempo. Por exemplo, quero treinar 7 vezes por semana, mas trabalho fora, tenho criança em casa, não tenho ajuda com auxiliar dentro de casa, sou eu que faço tudo. Sou eu que preciso fazer a alimentação, sou eu que preciso chegar em casa e estudar com as crianças. Dificilmente você conseguirá sustentar uma meta dessa ou uma rotina dessa. Então, as metas reais, elas são importantes para que você realmente cumpra com a sua rotina, para que realmente ela seja produtiva e para que realmente ela seja uma rotina saudável. Quando a gente tem metas alcançáveis, quando a gente realiza a nossa rotina da forma que ela tem que ser realizada, isso nos dá mais motivação, isso nos passa mais autoconfiança. Fica mais difícil a gente desistir, a gente fica muito difícil a gente desanimar, porque é muito mais fácil a gente desanimar, a gente desistir, quando a gente tem uma estratégia, quando a gente tem uma rotina diária e a gente não consegue realizar nada daquilo. A gente acaba desistindo, a gente acaba achando que aquilo não é pra gente, a gente acaba entregando na mão de Deus. Então, é importantíssimo você criar metas reais, que são congruentes com a vida que você tem, com os objetivos que você tem. Então, assim, você precisa de um passo a passo realista, um passo a passo alcançável, algo que você realmente consiga concretizar, que você realmente consiga realizar. Então, assim, crie metas diárias, crie metas semanais, crie metas até mensais, mas que levem você em direção ao seu objetivo, que levem você em direção ao que você quer ter, em direção ao que você quer conquistar. Isso permite você ter mais disciplina, isso permite você ter mais foco no seu dia a dia. Quando a gente tem uma rotina que se encaixa perfeitamente com a nossa vida, com a nossa individualidade, com a nossa realidade, quando a gente traça metas reais, realistas, dos quais a gente consiga cumprir, do quais a gente consiga ver a nossa evolução em direção ao nosso objetivo, a gente tem foco e disciplina, a gente consegue manter o foco e a disciplina, nada desvia a gente do nosso foco e a gente se torna pessoas disciplinadas, independente do que aconteça, nós vamos estar lá cumprindo a nossa rotina. Se não deu para fazer naquele dia, você sabe exatamente qual é o dia seguinte, em qual momento você pode encaixar para que você não deixe de fazer. Foco e disciplina é exatamente isso, é você fazer o que precisa ser feito, independente das condições, independente dos desafios, independente do trabalho, dos problemas que possam aparecer. Então, quando a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer e quando fazer, a gente evita as distrações. Outra coisa que auxilia muito também no nosso foco e na disciplina. A gente elimina as distrações, a gente para de ficar pensando na morte da bezerra. Quando a gente não sabe o que a gente faz, quem nunca? Esqueceu o que tem que fazer, pega o telefone e vai lá, vai mexendo. Quando você viu, já passou o dia, já passou 2, 3 horas e você não fez nada do que você tinha para fazer. Então, quando você tem uma estratégia, quando você tem um passo a passo, quando você tem metas realistas, quando você coloca em prática com foco e disciplina, você elimina as distrações e você vai lá e realiza. Então, o pilar estratégia é extremamente importante para você criar a sua rotina e para você ter uma rotina saudável na sua vida.
O terceiro pilar que eu quero trazer para vocês aqui, que é importantíssimo também, é o pilar da flexibilidade. Como eu já falei anteriormente, problemas acontecem, situações ruins, desafios sempre vão acontecer, sempre. Não adianta a gente criar expectativas que, minha rotina tá perfeita, maravilhosa, nada vai dar errado. Pode dar errado sim, e é para isso que a gente precisa desenvolver esse pilar, que é o pilar da flexibilidade. Não existe rotina à prova de imprevistos, não existe, esquece, isso é impossível, eles sempre vão acontecer. O que a gente precisa mudar é a forma que a gente reage a eles, a forma que a gente dá, o valor que a gente dá a esses imprevistos, né? Quando a gente não tem uma vida organizada, quando a gente não tem uma rotina, quando acontece um imprevisto, a gente paralisa, a gente trava, a gente desiste. Então a gente não pode dar esse valor à rotina. A gente precisa aprender a ser flexível, a gente entender que esse tipo de coisa sempre vai acontecer, não adianta a gente fugir. O importante é que a gente precisa se adaptar, a gente precisa adaptar quando for necessário. Nós precisamos ser flexíveis para que a gente não deixe de fazer o que a gente precisa fazer. Como eu falei anteriormente, quando a gente tem uma rotina, se naquele dia aconteceu algum imprevisto, aconteceu algum imprevisto na segunda-feira, do qual você não conseguiu cumprir com aquela rotina, o que você faz? Dentro da sua rotina estabelecida, você vai lá procurar um novo dia, um novo horário, um novo momento para que você vá cumprir com aquela tarefa, para que você não deixe aquilo pendente. Por exemplo, acordou tarde, atrasado, foi dormir tarde porque estava estudando com o filho, estava trabalhando ou estava cozinhando para o dia seguinte, coisas do tipo aleatórias, tá, gente? Que podem acontecer, né? Coisas simples, mas que podem realmente atingir a nossa rotina. Então, quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, no dia seguinte você treina cedo, mas você não conseguiu acordar cedo. É uma coisa que pode acontecer, ninguém está livre disso. Ninguém é 100% sempre. Então, você já sabe em qual momento daquele dia você pode reencaixar aquele treino. Ou se você não treina todos os dias, treina segunda, quarta e sexta. A segunda não conseguiu acordar cedo, você remaneja aquele treino. Você treina na terça, treina terça, quarta e sexta. Então, é importante essa flexibilidade. É importante a gente entender que situações negativas sempre vão acontecer. É a gente que precisa ter esse pilar flexibilidade desenvolvido e ter o jogo de cintura, né? Aquele famoso jogo de cintura para a gente reencaixar e não deixar de fazer nada que a gente precisa fazer. Quando a gente define uma rotina, a gente coloca atividades, a gente coloca hábitos, a gente coloca tarefas que são prioridade na nossa vida. Então, se elas são prioridade na nossa vida, a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode comprometê-las por algo que aconteceu, por alguma situação que estava fora do nosso alcance. Então, quando a gente tem atividade que é prioridade na nossa vida, se a gente escolheu fazer aquilo, é porque é importante para a gente, porque é importante para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para o seu cuidado físico, para a sua vida financeira, para os seus relacionamentos, o que for, o que seja, é importante para você. Então, ela precisa ser realizada. Você precisa realizar o que está na sua rotina, certo? E o nosso quarto pilar hoje, que nós vamos falar, é a regularidade. Já falei um pouquinho ali em cima sobre foco e disciplina, mas o quarto pilar para uma rotina saudável, para você ter uma base, ter uma estrutura, ter uma fundação, é a regularidade. Toda rotina precisa de regularidade. Para você tornar a rotina um hábito, ela realmente tornar-se
parte da sua vida, você precisa de regularidade. Você precisa fazer constantemente. Você precisa ser constante na sua rotina para que ela se encaixe de vez na sua vida. Por exemplo, se você começa hoje, define uma rotina essa semana. Começa ela, faz essa semana toda e semana que vem você já não a faz, a sua mente não associa, o seu corpo não associa e você joga todo o seu esforço da semana anterior no lixo. Então é preciso de regularidade, é preciso ter a regularidade para que a sua mente, para que seus pensamentos mudem, se transformem, para que o seu corpo se adapte àquela rotina, para que ela realmente se encaixe e faça parte da sua vida. Então, é importante essa regularidade também por conta da repetição. Essa repetição e essa constância, ela ajuda a gente costuma dizer que para você se tornar excelente, para você ter excelência em alguma coisa na sua vida, você precisa de repetição. Quando você estava na escola, que você estava aprendendo a escrever, que você estava aprendendo a ler, o que você fazia? Você repetia inúmeros exercícios para você aprender aquilo, para você se tornar expert naquilo. Então, com a rotina é a mesma coisa. A repetição é que traz para a gente a excelência. É a repetição que traz a certeza de que aquilo ali está certo, que aquilo ali realmente faz parte da nossa vida, que realmente a gente está no caminho certo para a gente atingir os nossos objetivos. A importância também da regularidade é que essa regularidade ela nos dá uma direção. Quando a gente faz o que a gente precisa fazer constantemente, a gente tem direção, a gente tem caminho, a gente vai em direção ao nosso objetivo. Quando a gente cria, como já falei anteriormente, quando a gente cria uma rotina para a gente cria a nossa rotina com base ao que a gente quer para a nossa vida, né, os nossos objetivos, as nossas prioridades, e a rotina ela tem que ter esse intuito, ela tem que ter essa base, te levar para algum lugar. É por isso que ela tem esse papel de direção, ela te dá a direção que você precisa seguir para você alcançar os seus objetivos, para você alcançar a vida que você quer ter. Então a regularidade também é direção. Ela dá também a possibilidade da gente estar em constante movimento. A gente pode dar pequenos passos, a gente pode utilizar pequenos hábitos, a gente pode utilizar metas pequenas, mas quando a gente utiliza elas, realmente utiliza com regularidade, a gente está em constante movimento, a gente está sempre em ação, a gente não está paralisado esperando que as coisas caiam do céu, que as coisas caiam do nosso colo. Então a regularidade é movimento, é ação, é destino, é direção, é ela que vai levar você para o seu objetivo, para a vida que você quer ter. E outra coisa importantíssima também que a regularidade ela nos dá o encaixe perfeito. Quando a gente pratica ela com regularidade, a gente consegue realmente ter a percepção se aquilo realmente está funcionando, se aquilo realmente está dando certo na nossa vida. E a partir disso a gente consegue fazer os ajustes necessários para que a rotina volte a funcionar, mas a gente só consegue isso com regularidade. Somente com a regularidade que a gente consegue ter o entendimento se realmente ela está funcionando na sua vida, se realmente ela está fazendo sentido, se realmente ela está levando você para algum lugar. Então, é extremamente importante a regularidade e principalmente também por conta do foco e da disciplina. Foco e disciplina só acontecem quando a gente tem a regularidade. E elas são extremamente importantes para que a gente mantenha uma rotina saudável, para que a gente realize tudo que a gente precisa realizar no nosso dia.
Certo, galera? Falamos sobre hoje os 4 pilares que formam a base para qualquer rotina saudável, para que você crie uma rotina saudável na sua vida. Os 4 pilares da rotina saudável, voltando, são autoconhecimento. É importante você se conhecer, é importante você entender o que você quer para sua vida, qual é o seu objetivo, é importante você entender quais são as suas qualidades que podem ajudar você a manter essa rotina, quais são os seus pontos de melhoria, o que você precisa desenvolver para manter essa rotina, o que talvez aquele defeitinho, aquele pontinho de melhoria possa aparecer para atrapalhar a sua vida. Então, é extremamente importante você desenvolver o autoconhecimento, você ter esse entendimento de aonde você quer chegar, mas que você também se conheça, você defina quem é você e como você pode se ajudar. Além disso, falei também de você conhecer os seus hábitos, de você conhecer os seus horários, quais são os horários que você funciona melhor, que você tem mais energia, ou que você está de baixa energia. Então, é importante tudo isso, você desenvolver dentro do pilar de autoconhecimento. O segundo pilar que eu falei foi o pilar da estratégia, é a gente ter um método, uma metodologia, a gente ter um passo a passo. Quando eu falo método, metodologia, a gente pode achar que existe uma fórmula mágica, existe uma metodologia pronta que você vai pegar e vai encaixar na sua vida, mas não é disso que eu estou falando. A metodologia que eu estou falando, o método que eu estou falando é o passo a passo desenvolvido para você. É um passo a passo específico para você, para as suas necessidades, para os seus objetivos, para você saber aonde você quer, quais são os passos que você precisa dar para chegar aonde você quer chegar. Dentro da estratégia, falei também sobre metas reais. A gente precisa trabalhar com metas realistas, alcançáveis, que realmente a gente vai realizar. Não adianta nada a gente criar milhões de coisas na nossa mente, imaginar milhões de metas do qual a nossa realidade não permite. O importante também dentro da estratégia é a definição de horários, a gente entender como funcionam os nossos horários, pensar em momentos de deslocamento, pensar quais são os horários que a gente tem disponíveis já, quais que a gente não tem disponíveis, a gente separar os horários também, horário de descanso, horário de autocuidado físico, autocuidado pessoal, isso também é extremamente importante. O terceiro pilar que eu falei foi a flexibilidade. Precisamos também ser flexíveis. Se a gente não usar da flexibilidade, a gente não consegue sustentar a nossa rotina. É a gente entender que problemas e desafios sempre vão acontecer, que a gente precisa se adaptar a eles para que a gente consiga realizar o que a gente precisa realizar. E o quarto pilar que eu falei com vocês hoje foi o pilar da regularidade, para a rotina tornar um hábito na sua vida, para ela realmente se encaixar na sua vida, virar parte principal, integrante da sua vida, você precisa de regularidade, você precisa de constância, você precisa de repetição. Então, esses foram os 4 pilares importantíssimos que você precisa desenvolver para você ter uma rotina saudável. Como eu abri essa live falando aqui, Carol, você falou aí milhões de coisas, é maravilhoso, mas a minha vida é turbulenta, eu tenho milhões de coisas para fazer. Rotina saudável é para todas. Todas nós podemos e merecemos ter uma rotina saudável na nossa vida. Todas nós merecemos ter tarefas de qualidade que nos levem a algum lugar. Todas nós merecemos um tempo para cuidar de nós. Todas nós merecemos um tempo para cuidar dos nossos relacionamentos, para desenvolver o nosso lado profissional. Então, rotina saudável é sim para todas. Você apenas precisa encontrar uma que se encaixe à sua rotina. Você precisa encontrar uma rotina, uma metodologia, um passo a passo
que se encaixe a sua individualidade. Isso é extremamente importante para a rotina funcionar para você, para ela tornar-se parte da sua vida, para ela te dar direção e te levar ao seu objetivo. É importante que ela respeite a sua individualidade, que ela respeite as suas necessidades, o que você precisa e principalmente respeite as suas prioridades, respeite os seus objetivos, o que você quer para a sua vida, o que você quer melhorar na sua vida. Se eu quero melhorar minha saúde, se eu quero melhorar minha saúde, meu relacionamento, meu trabalho, se eu estou precisando focar agora na minha vida financeira. Então, é extremamente importante uma rotina saudável para que você consiga dar conta de todas as áreas da sua vida, para que você consiga encontrar equilíbrio, para que você consiga ter harmonia e ter uma saúde de forma global e ter uma saúde de forma completa, tá? Rotina saudável é para você sim e você consegue. Acredite que é possível, porque todas nós conseguimos e todas nós merecemos o melhor dessa vida, todas nós merecemos ter o melhor dessa vida. Certo, galera? Então tá bom, muito obrigada pela presença de todo mundo hoje aqui. Muito boa noite e até a próxima. Quase que eu esqueço, não se esqueçam do meu e-book Manual do Corpo Saudável, tá? Link lá na bio. Corre lá na bio e baixa, tá muito legal, tá cheio de conteúdo e vai ajudar a você a identificar o que você precisa mudar, o que precisa ser prioridade, o que você precisa encaixar na sua rotina, tá bem? Beijo e boa noite!